Olá, sou Daniela Abreu e eu vou ler para vocês 2 relatos do site casafantasma.org. Aproveito para pedir para vocês, caso gostem do podcast, seguir a gente no Spotify e também no Instagram, assustadoramente_podcast. Vovó no armário. Esse evento aconteceu há 10 anos. Não aconteceu comigo, aconteceu com a minha sobrinha, que aqui vou chamar de Sara, que tinha 4 anos na época. Eu tinha uma avó em Fortaleza. A família estava querendo trazê-la para o Rio para morar com a gente, mas ela não queria porque tinha medo da cidade grande. A minha avó era a bisavó de Sara, mas ela nunca tinha visto a bisavó e nem sabia como ela era. Em uma noite, a minha irmã, a mãe da Sara, vou chamá-la de Maria, passou pelo quarto da Sara e a viu falando com o armário. Ela não achou que fosse nada demais, afinal, era só uma criança, e continuou para o quarto dela. Nessa noite, Sara falou a Maria que tinha uma velhinha no armário dela que falou: "Eu te amo. Avisa sua mãe e a sua avó que eu as amo." Pensando que era só imaginação fértil de uma criança, Maria não deu muita importância para aquilo. 2 semanas mais tarde, nós recebemos uma notícia. A minha avó tinha falecido lá no Ceará, mas por problemas financeiros, a minha família não conseguiu ligar para cá quando ela morreu, então mandaram uma carta, que recebemos 2 semanas após o ocorrido. A minha avó faleceu na mesma noite em que Sara viu a velhinha no armário. Nós fizemos uma vigília em memória dela e toda a família que estava aqui no Rio veio para minha casa. Penduramos uma foto dela na parede. Quando a Maria e a família dela chegaram, Sara viu a foto e correu na direção dela e disse: "Olha só, mamãe, que estava no meu armário naquele dia." Lágrimas começaram a escorrer pelos rostos da minha mãe e da minha irmã. Agora ela entendeu o que significava o que Sara tinha falado para ela 2 semanas antes. Sara agora tem 14 anos e não se lembra de nada, mas a minha mãe acredita que era a minha avó dizendo um último adeus antes de passar para o outro lado. Vovó salvou minha vida. A minha avó morreu em setembro de 1996 de câncer. Eu tinha 11 anos na época e era a neta favorita dela, de 12 netos. As minhas únicas memórias de quando eu era criança são as que ela aparece. Eu me lembro que pouco tempo antes dela morrer, ela me falou que viria me visitar na forma de uma garotinha e que eu não a reconheceria. Um dia eu estava trabalhando em um supermercado aqui da cidade como caixa de lanchonete. Era o meu primeiro emprego e não fazia muito tempo que eu tinha começado, talvez uns 2 meses. E naquele dia eu já tinha levado umas broncas do meu supervisor. Eu estava realmente ocupada e eu estava quase explodindo de vontade de ir ao banheiro. E é claro que o meu supervisor não deixou eu ir até que a fila tivesse menor. Meia hora depois, ele finalmente deixou. Eu estava quase correndo porque o banheiro dos funcionários era do outro lado do supermercado. No caminho, eu encontrei uma garotinha que estava chorando pela mamãe dela. Ela tinha por volta de 3, 4 anos de idade e estava perdida e com medo. Eu a peguei pela mão e estava levando para a central de atendimento ao cliente para anunciar no sistema de som. Então, eu ouvi a garotinha falar: "Olha a minha mamãe, olha." E ela estava apontando para a porta de saída do mercado. Então eu corri, tentando não perder a mulher de vista. Fomos para fora da loja e eu comecei a olhar em volta, mas não conseguia ver ninguém. Ela apontava para uma mulher que estava indo para um carro verde escuro. Então eu a chamei, mas ela não me ouvia. Eu falei para a garotinha se apressar enquanto corríamos na direção da mulher. Quando eu estava correndo, já na metade do caminho, eu ouvi um barulho ensurdecedor. Uma explosão vindo de dentro do mercado. Eu caí no chão com a força da explosão e quase desmaiei. Eu estava coberto de vidro e ouvi a garotinha chorando. E quando eu levantei a cabeça, ela tinha sumido. Eu procurei pelo estacionamento inteiro, em pânico, sem saber o que tinha acabado de acontecer. Eu não conseguia achar a garotinha. Estava chorando e tinha sangue escorrendo pelo meu rosto. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido. Cerca de 3 ambulâncias apareceram pouco depois, bombeiros também. Eu ouvi alguém gritando que alguma coisa tinha explodido lá dentro. O supermercado estava bem cheio naquele dia. Algumas pessoas morreram e mais de 100 ficaram bem machucadas. Parece que o cano de gás na cozinha do supermercado rompeu em algum lugar na área de manutenção e começou a vazar
e foi enchendo de gás toda a área lá de trás. E um freezer que tinha lá ligou e acabou detonando o gás que explodiu tudo. Agora eu sei que aquela garotinha era minha avó. Ela tinha me falado que voltaria quando eu mais precisasse dela. E naquele momento eu realmente precisava. Outra coisa que aconteceu comigo, no começo desse ano, quando eu estava visitando a minha tia no hospital, que tinha acabado de ter um filho, o único neto a ter o sobrenome da minha avó. Eu peguei do berço e estava quase sentando na cama da minha tia, quando eu senti alguém me empurrando de leve, passando por mim, fazendo uma leve brisa. Eu me virei achando que era só mais uma das crianças correndo feito loucas sem ver onde iam. Eu estava para gritar: "Olhe por onde anda!" Mas não tinha ninguém lá. Eu contei para o meu tio. Ele falou que talvez fosse a minha avó visitando o bebê. Eu fiquei meio assustada, mas não tanto quanto o dia que o supermercado explodiu. Aquele dia eu nunca vou esquecer. Agora eu acredito em vida após a morte.